nos Estados Unidos. Então, passando rapidamente pelo programa da palestra de hoje, a gente vai tratar das variáveis quantitativas e qualitativas quando a gente tenta caracterizar uma matéria. Depois vai definir o que seria o potencial hídrico e como ele é formado, quais são as componentes que formam o potencial hídrico no solo. A importância também de se conhecer o potencial hídrico, tanto para sistemas quanto para biologia, e principalmente a sua aplicação em solos e no gerenciamento da irrigação. E mais no final a gente vai tratar de algumas maneiras que a gente pode medir esse potencial hídrico no solo. Então, antes da gente partir para a definição do potencial hídrico, eu gostaria de classificá-la como uma variável quantitativa ou qualitativa. Isso porque quando a gente tenta descrever um material ou uma energia, a gente pode fazer uso de uma dessas duas variáveis. Uma variável que descreva a quantidade desse material ou energia e uma outra variável que descreve a qualidade desse material. Um exemplo prático seria o estado térmico, e a gente poderia utilizar tanto uma variável extensiva, que seria a quantidade de calor presente, e também poderia fazer uso de uma variável de qualidade desse estado térmico, que seria a temperatura. Então, uma nos daria a quantidade de calor presente e a outra nos daria a qualidade desse estado térmico. Então, aqui a gente tem duas figuras para exemplificar a diferença da variável quantitativa e da qualitativa. Numa primeira imagem, a gente tem um navio enorme navegando em águas geladas, e na segunda imagem a gente tem um pequeno pedaço de ferro aquecido. Quando a gente tenta descrever essas duas figuras pelo conteúdo de calor, a gente tem que o navio, porque a gente considera a massa dele também, ele tem um conteúdo de calor maior do que o pedaço de ferro. No entanto, se a gente considera a temperatura desses dois objetos, a gente tem que o pedaço de ferro aquecido ele tem uma temperatura maior. Então, se nós encostássemos esses dois objetos, para onde que o calor fluiria, ele obedeceria à temperatura, a variável intensiva de qualidade. Então, o calor ele passaria do pedaço de ferro, que apesar de ter um conteúdo de calor menor, ele tem uma temperatura maior, para o casco do navio, que teria uma temperatura menor do que o ferro aquecido. Então, a gente tem que o conteúdo de calor ele vai depender, entre outros fatores, da massa do objeto analisado. Enquanto que a temperatura é a variável que vai nos dizer qual o sentido do fluxo de calor e também qual é a taxa desse fluxo de calor. Agora, fazendo uma analogia para a água no solo, que é o assunto de hoje, a gente também pode classificar a água do solo com duas variáveis, uma de quantidade e uma de qualidade dessa água no solo. Quando a gente trata de quantidade de água no solo, a gente normalmente considera a umidade desse solo, quanto de água que está presente no nosso solo, seja essa quantidade dada em volume de água ou em massa de água. E a gente também pode classificar essa água no solo de uma maneira qualitativa, uma variável intensiva
que nesse caso seria o potencial hídrico, que é o assunto de hoje. Então, novamente, a gente traz dois exemplos aqui para diferenciar umidade de potencial hídrico. A gente traz dois tipos de solo, um argiloso e um arenoso à direita. A gente mede tanto o conteúdo de água quanto o potencial hídrico nessas duas amostras, e nesse caso, a título de exemplo, a gente trouxe uma argila com 25% de volume de água e uma areia com 10% de volume de água. Então, analisando o conteúdo de água, a gente tem que a argila possui uma maior quantidade de água do que a areia. E medindo o potencial hídrico, a gente obteve os valores de menos 1.300 kPa para a argila e de menos 25 kPa para a areia. E analisando só o potencial hídrico, a gente percebe que a areia ela tem um potencial hídrico maior do que a argila, menos negativo do que a argila. Então, novamente, se nós encostássemos essas duas amostras, para onde que a água fluiria? Assim como no exemplo do estado térmico, o fluxo de água ele vai obedecer à variável intensiva, o potencial hídrico. Então, mesmo que a argila possua mais água em quantidade do que a areia, como a areia ela tem um potencial hídrico maior do que a argila, o fluxo de água vai partir da areia para a argila, do potencial hídrico maior para o potencial hídrico menor. Porque o fluxo de água ele vai obedecer à segunda lei da termodinâmica, sendo que a água sempre vai fluir do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico, sempre buscando equilibrar o potencial hídrico desses dois locais. Então, para que o fluxo de água ocorra, a gente precisa primeiro ter um diferencial de potencial hídrico, um local com potencial hídrico maior do que o outro, e também precisa de um condutor, uma maneira de conduzir essa água de um local para o outro. Então agora a gente parte para a definição do potencial hídrico, que formalmente falando seria a energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal de água da amostra para um referencial de água livre e pura. Em outras palavras, seria a energia que é requerida para a gente conseguir puxar essa água ou do solo ou de um tecido vegetal para um valor referencial. Então, quanto mais a água estiver presa, menor é o potencial hídrico, ele fica com valor mais negativo e mais energia a gente precisa aplicar nesse sistema para retirar essa água. O potencial hídrico ele é normalmente dado em uma unidade de energia por massa, ou volume, ou peso de água. Por exemplo, joules por quilo. Só que por conversão, a gente consegue utilizar unidades de pressão, que são as mais típicas de se encontrar, que seriam quilopascal, megapascal, bars. E o potencial hídrico, como comentado, é uma propriedade referencial. A gente precisa determinar uma referência para depois comparar o potencial hídrico da nossa amostra. Quando a gente trata de potencial hídrico do solo, a nossa referência seria uma água pura e livre, que a gente considera o potencial hídrico de zero. Essa tabela a gente trouxe a título de ilustração para mostrar quais são as unidades, algumas das unidades que a gente pode trabalhar o potencial hídrico. Em joules por quilo, que seria um quilopascal também, megapascal, bars, centímetros de água e umidade relativa.
Inclusive aqui a gente pode verificar também alguns valores referência no solo, por exemplo, capacidade de campo e ponto de murcha permanente, mas esse assunto a gente vai tratar um pouco mais a fundo nos próximos slides. Então agora que a gente definiu o que seria o potencial hídrico, a gente vai tratar um pouco de como ele é formado, quais são as componentes que formam um potencial hídrico total do nosso solo. No caso, o potencial hídrico ele é formado por quatro outros potenciais, que seriam o mátrico, dado pelas forças de absorção da água nas partículas presentes no solo, o gravitacional, que varia de acordo com a posição num campo gravitacional, o osmótico, que varia de acordo com a presença ou não de solutos na solução do solo, e o potencial de pressão, que varia de acordo com a pressão exercida, hidrostática ou pneumática. Então agora a gente vai tratar uma a uma essas componentes do potencial hídrico. Primeiro a gente vai tratar do potencial mátrico, porque ele é um dos mais importantes quando a gente trata do potencial hídrico total do solo. O potencial mátrico ele varia de acordo com a atração entre as moléculas de água e as partículas do solo, celulose. E quanto mais essa água ela fica presa nas partículas do solo, menor é o potencial hídrico se comparado com aquela água livre que a gente comentou que é a nossa referência de potencial hídrico de zero. O potencial mátrico ele é sempre negativo. Então a gente tem que a nossa referência é água livre, de potencial hídrico de zero, e a partir do momento que a gente vai prendendo essa água por atração nas partículas do solo, ela vai ficando mais e mais negativa. E como a gente pode perceber então, ela é altamente dependente da superfície específica do nosso solo. Então aqui dá para a gente entender um pouco como que essa água ela fica presa nas partículas do solo e o porquê que essa água vai ficando cada vez mais presa e menos disponível para a utilização das plantas. A gente tem aqui uma representação da partícula do solo, com algumas cargas negativas, e a água ela pode ficar presa no nosso solo, ou por forças de adesão, a água presa, atraída pela partícula do solo, e por forças de coesão entre as próprias moléculas de água. Então a gente tem uma água livre, a partir do momento em que essas moléculas vão se prendendo às partículas do solo, ela vai diminuindo o potencial mátrico e vai ficando menos disponível para a planta utilizar. Ela tem uma relação com a superfície específica do solo, então, por consequência, ela também é influenciada pelo tamanho das partículas presentes nesse solo. Então, pela classificação desse tipo de solo. Então, o nosso potencial mátrico vai variar, principalmente considerando a composição desse solo entre argila, silt e areia. E, por consequência, também vai ser influenciada pelo tipo de solo, pela classificação do nosso solo, porque essa classificação leva em consideração a composição do solo dividida entre areia, argila e silt. Isso porque em solos como a argila, a gente tem partículas menores de solo e a superfície específica ela é aumentada. Então existe mais superfície para essa água ser atraída do que num solo arenoso, por exemplo. Além disso, a presença de partículas maiores, como no solo arenoso, forma macroporos, poros nas quais a água ela tende a fluir, a percolar,
principalmente se comparado com solos argilosos, com partículas menores, em que a atração é maior entre a superfície específica da partícula e a água. Partindo agora para a segunda componente do potencial hídrico, a gente pode falar um pouco do potencial osmótico. Esse potencial ele é influenciado pela presença ou não de solutos na água. É um potencial que tem bastante influência no potencial hídrico total do solo, principalmente em solos salinos. E um outro local em que esse potencial osmótico tem a sua importância é quando a gente estuda os tecidos das plantas em si. O que acontece é que quando a gente coloca solutos na água, esses solutos tendem a atrair as moléculas de água e elas prendem essas moléculas, deixando elas menos disponíveis para a utilização. O potencial osmótico é um potencial que pode ser calculado. Essa seria a equação para o cálculo do potencial osmótico. Ele considera várias constantes. Então, se a gente tiver quais são os solutos presentes, é fácil de calcular qual seria o potencial osmótico da nossa solução. Aqui, por exemplo, ele levaria em consideração a concentração desses solutos, quais seriam os números de íon desses solutos. Por exemplo, no NaCl seria um Na e um cloro, dando um total de 2, e no CaCl2 seriam 3 números de íons. A constante de gás é um valor já determinado, então a gente precisaria somente da temperatura para o cálculo do potencial osmótico. A terceira componente do potencial hídrico total seria o potencial de pressão, que ele varia de acordo com a pressão hidrostática ou pneumática. Diferente das outras duas componentes, é um potencial que pode ser tanto positivo quanto negativo. Um exemplo de positivo seria nas células da folha, aquela pressão de Turgot, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. E um exemplo de negativo poderia ser considerado o fluxo da seiva nos xilemas das plantas. Então, para entender um pouco melhor como funciona o potencial de pressão, a gente trouxe aqui o exemplo das células vegetais, no qual a gente coloca uma célula com um potencial osmótico dentro dela, ela possui solutos dentro da célula, e por isso o potencial osmótico fica negativo. Então a gente pega essa célula e joga numa água destilada, que nesse caso teria um potencial maior, um potencial de 0, que é a nossa referência. Como a água ela vai fluir para dentro da célula buscando o equilíbrio, e a parede celular permite esse fluxo, a gente tem tanto o gradiente que a gente precisa, então tem um potencial maior do que um outro potencial, e tem essa possibilidade de conduzir a água de um local para o outro. Então a água ela vai fluir para dentro da célula vegetal, buscando equilibrar o potencial, ou seja, se ele tinha um potencial osmótico dentro dela de -2, a água fluiu para tentar anular esse potencial osmótico. E o que ele gerou, na verdade, ao permitir a entrada de água na célula, é uma pressão que vai de dentro para fora na parede celular. Ele gerou, nesse caso, uma pressão de +2 para anular o potencial osmótico que era de -2 e equilibrar o sistema a um potencial de 0. Essa pressão que acontece de dentro para fora das células vegetais é o que permite a planta, por exemplo, ficar ereta, diferente quando ela está murcha por falta de água. E a quarta e última componente do potencial hídrico do solo seria o potencial gravitacional.
essa componente ela não é muito trabalhada quando a gente trata de água no solo, mas ela é resultante da posição da água que a gente está analisando em referência ao campo gravitacional. Ela também é uma componente que pode ser positiva ou negativa, e para o cálculo dela a gente considera a constante gravitacional, a aceleração, e a altura da nossa água para a água referência. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia considerar esse nível da água como sendo a nossa referência. Toda a água que estiver acima do nosso nível vai ter uma altura positiva, e toda a água que estiver abaixo da nossa referência vai ter uma altura negativa. Se a gente tiver a altura, a gente consegue chegar no potencial gravitacional da nossa amostra. Então, com base nisso, a gente percebe que o potencial hídrico é ele quem define a direção do fluxo da água e a taxa com que essa água vai fluir no sistema solo-planta-atmosfera. É ele que nos dá uma ideia tanto da capacidade de campo do solo, quanto do ponto de murcha permanente, que são dois pontos importantes, principalmente no gerenciamento de irrigação do solo. Isso porque eles seriam um limite superior e inferior da água disponível para as plantas. O potencial hídrico também define limites para o crescimento microbiano, tanto no solo como em alimentos, e também ajuda nos estudos de dormência e germinação de sementes. E é por isso que o potencial hídrico ele pode ser utilizado para gerenciamento de irrigação, para criação de curvas da característica da umidade desse solo. Então, é uma curva de retenção de água no solo, que a gente vai ver mais à frente, que ajuda tanto a classificar esse solo quanto a sua expansibilidade, quanto a determinar a água disponível para a planta, por exemplo. O potencial hídrico também é utilizado nos estudos de relação hídrica da planta com o solo e a determinar o fluxo de água e transporte de contaminantes. Um exemplo da importância do potencial hídrico no sistema solo, planta, atmosfera é a própria absorção da água pela planta. Então aqui a gente tem dois exemplos. Um exemplo na capacidade de campo do solo e outro no ponto de murcha permanente. Apenas rapidamente definindo quais seriam esses pontos, quando a gente fala da capacidade de campo de um solo, a gente teria o seguinte cenário: seria um solo que foi encharcado, pode ter sido uma chuva bem forte, e depois de um ou dois dias, a gente perdeu toda a água que podia descer por gravidade, e esse seria o estado de capacidade de campo, que seria o limite superior de água, o máximo de água que estaria disponível para a planta utilizar. Já o ponto de murcha permanente seria o limite inferior, ou seja, o solo, a partir desse ponto, a planta ela não conseguiria utilizar a água do solo, seria o ponto em que ela não consegue puxar a água e ela já sofreu tanto que mesmo se a gente irrigasse novamente, ela não se recuperaria. Então aqui a gente percebe que na capacidade de campo, o potencial hídrico do solo ele é bem alto, quase próximo de zero. Então, para a planta criar esse gradiente, deixar a folha num potencial hídrico menor do que o potencial hídrico do solo, seria mais simples. Então, a água ela fluiria do potencial maior, passando pelo xilema, chegando na folha, que tem um potencial hídrico menor. Esse gradiente foi criado e existe a possibilidade de conduzir a água através da planta para a atmosfera. Mas se o solo ele estiver muito seco, aqui no nosso exemplo ele tem menos 1,5 megapascal de potencial hídrico,
que seria o ponto de murcha permanente, para esse nosso exemplo, para a planta conseguir puxar essa água, ela teria que deixar o potencial hídrico das folhas ainda mais negativo, para que a água fluísse do ponto de maior potencial hídrico para o de menor. E normalmente as plantas não conseguem atingir valores tão baixos de potencial hídrico, por isso que ela para de absorver essa água. Como a gente comentou também, o potencial hídrico ele determina a disponibilidade de água para o desenvolvimento biológico. Então, no caso de alimentos, a gente pode definir limites de potencial hídrico nos quais a vida se desenvolveria, e também para a germinação de sementes. E uma outra aplicação seria no gerenciamento de irrigação, porque a gente tem na literatura alguns valores potenciais ideais para a gente manter o nosso solo para cada tipo de cultura. A gente vai ver numa tabela no final da apresentação que os valores de potenciais ideais encontrados até hoje, eles variam muito de acordo com a nossa cultura, e até mesmo dentro da mesma cultura, em diferentes fases de produção. Uma grande vantagem de se utilizar o potencial hídrico para solos é que eles são transferíveis para os diferentes tipos de solo. Então, um potencial hídrico que a gente considera para a capacidade de campo, se a gente tratar em potencial hídrico, a gente pode falar tanto para solo arenoso, argiloso, eles são transferíveis em comparação com a umidade, por exemplo. Se a gente fala um valor de umidade seja 10%, isso pode ser bastante para um solo arenoso, mas para um solo argiloso não necessariamente. E também a utilização do potencial hídrico para irrigação é utilizada principalmente quando a gente quer fazer uma irrigação deficitária, ou seja, colocar a nossa planta sob estresse hídrico para que ela produza frutos de melhor qualidade, como é o caso das uvas, que uma irrigação deficitária minimizaria o crescimento vegetativo, melhorando os tratos culturais e também maximiza a produção de açúcar no nosso fruto. E o potencial hídrico no solo permite a gente definir a quantidade de água que está disponível para a planta utilizar e permite também a gente obter os valores de referência, como a capacidade de campo, que normalmente varia de menos 10 a menos 30 kPa, e o ponto de murcha permanente, que aqui a gente mantém um valor de referência de menos 1.500 kPa, mas ela varia de acordo com a planta que a gente está analisando também. O potencial hídrico ele permite também a criação de curvas características de água no solo, ou as curvas de retenção de água. Essa curva seria um gráfico comparando a quantidade de água presente no nosso solo com o potencial hídrico daquela quantidade de água. E a gente percebe nessa imagem que é uma curva diferente para os diferentes tipos de textura do solo. Colocando nessa curva também, a gente consegue calcular qual é a água disponível para as plantas, porque a gente tem o limite superior, que é a capacidade de campo, e a gente tem o limite inferior, que é o ponto de murcha permanente. E para finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de tratar de algumas maneiras para se medir o potencial hídrico das amostras de solo. Então, por essa tabela, a gente percebe que existem vários instrumentos no mercado para a medição do potencial hídrico no solo. Aqui a gente tem tanto instrumentos de bancada como instrumentos de campo. E uma coisa que fica visível nesse gráfico é que é difícil, a gente não tem, por enquanto no mercado, um instrumento que meça o potencial hídrico em toda a sua amplitude.
Então, o que normalmente é preciso fazer para se conseguir uma curva completa do potencial hídrico do solo é fazer a combinação de dois instrumentos. Um que pegue, por exemplo, a faixa próxima da saturação, como tensiômetros, e outro que pegue nas partes mais secas do solo, como, por exemplo, ponto de orvalho. Então, quando a gente trata de medição do potencial hídrico, os instrumentos eles fazem essa medição de uma maneira indireta. A gente mede uma outra propriedade para chegar no valor de potencial hídrico. E o que se pode ser feito na prática é a gente utilizar instrumentos que equilibrem no nosso solo outros materiais. E esses materiais podem estar na fase sólida, líquida ou de vapor. Esse primeiro instrumento, ele é um instrumento para se colocar no solo que mede o potencial hídrico do solo por resistência elétrica. Então a gente coloca uma matriz no solo, ela vai equilibrar com esse solo e a gente vai medir a resistência elétrica desse material e por calibração chegar no valor de potencial hídrico do solo. Esse segundo instrumento, ele é bem parecido com o anterior. A gente também vai colocar um material sólido no solo, esperar que ele equilibre com o solo e depois medir o potencial hídrico. Nesse caso, diferente do primeiro que mede a resistência elétrica, ele vai medir a permissividade elétrica desse material para a gente chegar no volume de água presente nessa porcelana. E como a gente conhece a curva de retenção desse material, se a gente medir a umidade presente nesse material, a gente consegue, por calibração, chegar no valor de potencial mátrico do solo. Então, como ele funciona? A gente tem esse material que a gente conhece, a curva de retenção de água. Ele vai gerar um campo eletromagnético para medir a quantidade de água presente nessa porcelana, nessa cerâmica, perdão. E como a gente tem a curva de retenção de água, se a gente tem a quantidade de água presente nesse material, a gente consegue, por calibração, chegar no valor de potencial mátrico. Uma outra maneira de se medir o potencial hídrico do solo é equilibrando um material líquido, como é o caso dos tensiômetros. Nesse caso, o sensor ele tem água no seu interior e esse material, essa ponta porosa, permite a interação dessa água com a água presente no solo, de maneira que eles vão se equilibrar depois de um tempo. E o que a gente faz é medir a sucção nessa coluna de água para determinar o potencial hídrico do solo. Porque uma vez equilibrado, se a gente medir qual é a sucção que foi exercida aqui dentro, se elas estão em equilíbrio, a gente pode inferir que essa sucção é a mesma pressão, né, é o mesmo potencial do solo que está em volta dessa cerâmica. As câmaras de Richard, que são bastante utilizadas para a realização de curvas de retenção de água no solo. Nesse caso, a gente coloca as nossas amostras em pratos porosos, depois aplica uma pressão. E o potencial do solo seria o valor negativo dessa pressão que foi aplicada. Então a gente aplica a pressão e fica observando quando ela chega em equilíbrio externamente. O tempo de equilíbrio dessas câmaras é variável. É mais fácil chegar nesse equilíbrio nas mais úmidas do que nos solos mais secos. E também fica a dúvida de até quanto do solo seco que ele consegue chegar na prática. Existem alguns trabalhos que mostram que a pressão ela não chegou exatamente naquele ponto de murcha permanente que a gente comentou.
mas sim no valor bem acima disso. E uma outra maneira de se medir o potencial hídrico do solo é pelo ponto de orvalho. Nesse caso, o instrumento ele mede a umidade relativa. Então a gente coloca a nossa amostra em uma câmara, fecha essa câmara e mede a umidade relativa no espaço acima dessa câmara, da nossa amostra, quando ela entra em equilíbrio. Então esse seria mais ou menos o esquema de como funciona o instrumento. A gente fecha a nossa amostra de solo em uma câmara e a gente vai medir a umidade relativa nesse espaço vazio aqui que fica em cima da câmara. A gente vai esfriar um espelho que tem dentro da câmara até a formação de um orvalho nesse espelho, por isso o método se chama ponto de orvalho, e vai pegar a temperatura na qual se formou esse orvalho. Depois a gente para de correr a corrente elétrica nele, de maneira que esse espelho ele vai começar a aquecer e esse orvalho ele vai se dissipar. Tendo essas duas temperaturas e a umidade relativa dentro desse espaço, a gente consegue jogar na equação de Kelvin e transformar essas variáveis em potencial hídrico. Então, apenas para relembrar alguns pontos importantes da apresentação, a gente pôde perceber que existe uma diferença entre umidade e potencial hídrico. Cada uma tem a sua importância, mas quando a gente trata de fluxo de água no sistema, é o potencial hídrico que nos dá tanto a direção quanto também a taxa com que essa água vai fluir, e não a quantidade de água presente, dada pela umidade. É o potencial hídrico também que define a disponibilidade de água para os organismos. Então, se a gente tratar tanto de plantas quanto de micro-organismos, se a gente falar em quantidade de água, gramas de água ou mililitros de água presente no sistema, a gente não tem informação suficiente para saber se esse organismo vai se desenvolver. É o potencial hídrico que nos dá informação também. E com relação à medição do potencial hídrico, a gente percebeu que não tem um único sistema que consiga medir o potencial hídrico em toda a sua amplitude. O que normalmente a gente faz é uma combinação de instrumentos para pegar tanto a faixa úmida quanto a faixa seca do solo. E para finalizar, só para aqueles que conseguirem baixar esse material na internet, eu coloquei aqui uma tabela dos potenciais hídricos ideais para diversas culturas. Então aqui a gente pode perceber que o potencial hídrico ele varia de acordo com a cultura, o potencial hídrico ideal para se manter no solo, e até mesmo dentro da própria cultura em diferentes fases de desenvolvimento. E é interessante perceber nessa tabela também que apesar que a gente falou, o ponto de murcha permanente é de menos 1.500 kPa, que é quando a planta chega e não consegue mais se recuperar, a gente percebe que o ideal é manter bem mais úmido do que o potencial hídrico. Então, mesmo o solo não chegando no ponto de murcha permanente, a planta ela já apresenta sinais de deficiência hídrica muito antes desse ponto de murcha permanente. Eu gostaria, então, de agradecer aos participantes dessa palestra. Muito obrigado pela atenção. E agora eu gostaria de abrir os 15 minutinhos para a realização de perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Nós temos já algumas perguntas que nos foram enviadas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou mesmo um comentário, pode enviar que nós vamos passar a respondê-las a partir de agora. Então basta abrir a ferramenta do GoToMeeting e ter uma opção de fazer perguntas, questões, dependendo do idioma que está o seu computador.
Fábio, então, para iniciar as perguntas aqui, tem uma questão até para ajudar a esclarecer um slide. O participante Anderson, ele pergunta que ele perdeu o significado da palavra CVA, que aparece acho que no quarto ou quinto slide, é bem no comecinho. Volta um pouco mais. Volta mais. Aí. Olá, Anderson. Obrigado pela pergunta e desculpa, eu deveria ter colocado aqui por extenso, mas quando a gente fala de CVA, seria o conteúdo de água presente, mas em forma de volume. Então, seria o conteúdo volumétrico de água. Quando a gente trabalha a quantidade de água presente no solo, a gente pode falar tanto em volume, nesse caso aqui, ou em porcentagem, ou em metros cúbicos por metros cúbicos. Então, nesse caso, a gente está falando de 0,25 metros cúbicos por metro cúbico de amostra, de solo que a gente tem. Então, 25% de conteúdo volumétrico de água seria 250 ml de água em 1 litro de solo, por exemplo. Mas isso considerando o volume não só da partícula sólida do solo, como também aqueles espaços vazios preenchidos pelo ar. Muito obrigado, Anderson, pela pergunta. Temos uma pergunta do participante Nelson. Eu acredito que seja comum a outros participantes. Ele pergunta sobre acesso a uma cópia da apresentação. Nelson, você pode usar a própria ferramenta do GoToMeeting e você vai ver uma opção para baixar uma cópia dessa apresentação em PDF. Então, já está disponível aí no seu computador. Se você não conseguir encontrar, pode mandar uma nova mensagem que eu encaminho para você. Muito bem. Então, vamos a uma próxima questão. Fábio, pergunta do participante Nilo. Ele pergunta o seguinte: o potencial hídrico do solo pode ser um indicador de competição por água, se for diferente em tratamentos diferentes, com composição de espécies ou densidades de indivíduos? Se sim, qual é o equipamento adequado? Bom, Nilo, o potencial hídrico, ele poderia ser utilizado sim para verificação de adaptação das espécies em determinado local. Nesse caso até, eu acho que seria interessante medir o potencial hídrico da própria planta. Existem instrumentos que fazem esse tipo de medição e são utilizados até para comparação de adaptação das plantas para estresse hídrico, quais seriam mais indicadas ou não. Para esse tipo de estudos, existem aquelas bombas de Scholander, que a gente utiliza as folhas das plantas para medir dentro dessa câmara e a aplicação de uma pressão para medir o potencial hídrico da própria planta. Mas é interessante também ter o valor de potencial hídrico no solo para enriquecer esse estudo. Então, para a medição do potencial hídrico no solo, como a gente comentou anteriormente, não existe um sistema único que consiga medir toda a amplitude do potencial hídrico no solo. Só que quando a gente trabalha em desenvolvimento de plantas no solo, normalmente a gente fica na faixa mais úmida, que vai de 0 até menos 200 kPa, por exemplo, que quando a planta ela pode demonstrar sintomas de estresse hídrico. Para essa faixa, a gente poderia utilizar ou tensiômetros mesmo, para medir o potencial hídrico nessa faixa mais úmida,
que ele é bem preciso. A única limitação é que ele chegaria a menos 85 kPa mais ou menos. Ou então a utilização de instrumentos de bancada, como o próprio WP4, que é o ponto de orvalho, ou matrizes granulares, que não chegariam a medir na saturação como os tensiômetros, mas pegariam as faixas mais secas, que é a faixa que normalmente as plantas mostrariam algum estresse hídrico. Muito obrigado. Fábio, até aproveitando a carona dessa pergunta, eu acho que a próxima questão é relacionada. A participante Adriana, ela pergunta qual que é a faixa de leitura ideal do WP4? Olá, Adriana. Então, o WP4, ele chega até valores bastante secos de solo. A gente considera o limite inferior de leitura como sendo menos 300 megapascal. Só a título de ilustração, a gente considerou, por exemplo, um ponto de murcha permanente como sendo menos 1,5 megapascal. Então, seriam solos já bastante secos. E, com relação ao limite superior, o solo mais úmido que ele leria, então ele ficaria em torno de 100 kPa, menos 100 kPa. Muito obrigado. Fábio, próxima pergunta da participante Tânia. Fábio, os sensores precisam ser calibrados para cada tipo de solo específico? Tânia. Bom, Tânia, quando a gente trabalha com os tensiômetros e os de matrizes sólidas, como o MPS6, não. Isso porque eles vão equilibrar um material com o solo ao redor. Então, nesse caso, por exemplo, o tensiômetro ele vai equilibrar aquela água presente dentro dele com a água presente fora do solo e vai medir qual a sucção que foi gerada dentro dele. Ele não precisaria de uma calibração para cada tipo de solo, assim como os de matriz sólida, como o MPS6. Isso porque, se a gente retornar no slide, a gente percebe que o que ele vai medir a quantidade de água presente nessa placa porosa, e independente do solo ao redor. Então a gente assume que essa placa porosa ela vai equilibrar com o solo ao redor, independente da textura que esse solo apresenta. E como a gente vai medir a água só dessa placa, ele também não precisa de calibração para os diferentes tipos de solo. Excelente. Fábio, então, nós temos umas duas perguntas relacionadas aqui à questão de curva de retenção. O Jonas, ele faz a seguinte pergunta. Fábio, eu gostaria de saber se consigo montar a curva completa utilizando a mesa de tensão e o WP4C. E tem mais uns dois participantes que perguntam questões bem parecidas, basicamente perguntando que tipo de equipamento você recomenda para fazer uma curva completa de retenção. Jonas. Bom, Jonas, eu acredito que dê para fazer a curva de calibração combinando a mesa de tensão com o W4 pelas faixas nas quais eles trabalham. Então a mesa ela conseguiria equilibrar essas amostras de solo nas faixas mais úmidas, enquanto que o WP4 ele leria com bastante precisão as faixas mais secas. Então, basicamente é esse o raciocínio que vocês utilizaram. Como a gente não tem um equipamento que leia todas as faixas, a gente precisa escolher um equipamento que lê na faixa úmida com precisão
Então, nessa faixa a gente pode utilizar, por exemplo, tensiômetros, ou então o Hyprop, que é um equipamento também que utiliza a técnica do tensiômetro para medir solos mais úmidos, e um equipamento que faça leituras na faixa mais seca, por exemplo, o WP4. Combinando esses dois equipamentos, a gente conseguiria uma curva completa e com bastante precisão. Muito obrigado. Áudio? Som? Ok, perdão. Pergunta, Fábio, do participante Davidson. Olá, Fábio, obrigado pela apresentação. Em relação aos equipamentos citados, o WP4 e o Hyprop, quanto tempo obtemos os resultados? Ou seja, é possível analisar quantas amostras por hora ou por dia? Davidson. Bom, Davidson, as leituras no WP4, que poderiam ser feitas na faixa mais seca, elas levam de 5 a 10 minutos por amostra. Então, nesse caso, o que levaria mais tempo seria a própria preparação das amostras, que a gente aconselha a preparar em diversos níveis de umidade. Então, a gente coloca uma quantidade diferente de água em cada amostra de solo, e daí deixa dessa amostra uniformizar a sua umidade por uma noite, por um dia. Então, esse seria a fase mais demorada para a leitura no WP4, mas a leitura em si seria em torno de 10 minutos por amostra. Já no caso do Hyprop, como ele utiliza o método de evaporação, então a gente vai colocar essa amostra de solo em cima de uma balança e vai medindo o potencial hídrico à medida em que essa água vai evaporando. Então, nesse caso, o tempo de gerar essa parte da curva úmida variaria de acordo com o seu tipo de solo. Muito obrigado. Nós vamos tentar responder mais uma ou duas perguntas. Hoje, até nós agradecemos muito a participação de todos. Nós temos várias perguntas que não foram respondidas ainda. Na tela que eu consigo visualizar, nós temos pelo menos mais umas 10 perguntas que não foram respondidas. Então, nós vamos tentar responder mais uma ou duas dentro do tempo que foi alocado. E as demais perguntas nós vamos responder por e-mail e postar também no site da Decagon Devices, que é o www.decagon.com.br. Quando entrar na homepage, dá para ver um link de seminários logo na tela principal, no canto inferior direito. Então, a próxima pergunta, Fábio, é do Josué. Ele pergunta o seguinte: sendo a mesma cultura, mesma fase vegetativa, porém em regiões diferentes, o potencial hídrico irá variar? Josué. Olá, Josué. Então, essa é uma das grandes vantagens quando a gente trabalha potencial hídrico ao invés de quantidade de água no solo. O potencial hídrico ideal para a planta, quando a gente trata do potencial hídrico do solo, ele é transferível. Então, mesmo que a gente mude essa cultura para uma outra região com outro tipo de solo, o potencial hídrico ele pode ser relacionado, ele tem essa propriedade de transferência. A gente pode utilizar o mesmo valor de referência para os dois tipos de solo. A única questão seria também considerar os outros aspectos climáticos das regiões. Então, diferenças de irrigação, de chuva ou até mesmo de temperatura poderiam ser analisadas. Mas com relação ao potencial hídrico do solo, é uma propriedade transferível. Ok, então, muito obrigado, Fábio, cada um dos participantes. Nós temos aqui perguntas ainda do Aderson, da Laura, Mabel, Ezequiel, Alexandre, Luiz,
entre outros que não foram respondidos ainda, nós iremos responder dentro dos próximos, provavelmente dois dias, estaremos respondendo por e-mail e postando no site. Nós agradecemos a participação de cada um, nos colocamos à disposição para um contato via e-mail ou telefônico. Os nossos contatos estão na última página da apresentação, o Fábio vai colocar aí de novo, e então fique à vontade, por favor, pode nos mandar um e-mail ou mesmo nos ligar. Bom, com isso nós encerramos nosso tempo alocado para a apresentação. Fica o nosso muito obrigado e um desejo de uma excelente semana a todos. Encerramos a apresentação. Obrigado.